Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wroblewski e hoje continuamos a nossa série dos 5 lições de psicanálise. Então, se você ainda não assistiu os nossos 2 primeiros episódios, vai aí no canal, dá uma olhadinha, dá uma olhada na descrição desse vídeo também, que eu vou colocar os links dos vídeos, e assiste o primeiro e o segundo vídeo dessa série, que é muito importante para entender o contexto geral e ter uma compreensão melhor do conteúdo. Então essa série, ela trata de uma das obras que eu considero a mais organizada e uma das melhores introduções à psicanálise que Freud escreveu, que é os 5 lições de psicanálise. É uma conferência que o Freud apresenta nos Estados Unidos e depois ela é transcrita em forma de livro. Então vamos lá, agora vamos nesse vídeo tratar da terceira lição, na qual o Freud ele já inicia falando sobre associação livre. Então o Freud ele já começa explicando a questão de que a hipnose rapidamente se demonstrou um meio ineficiente de tratamento. Então a hipnose, lembremos, já tratamos isso na primeira lição, ela foi inicialmente utilizada pelo Breuer, no caso na o Charcot já vinha utilizando no hospital na França a hipnose. Mas a hipnose utilizada pelo Charcot, ela tinha muito mais uma função de estudo, de demonstração de como funcionava o psiquismo dos pacientes histéricos. Então ela tinha muito mais uma função de pesquisa e não de tratamento. Já quando o Freud retorna para Viena e conversa com Breuer a respeito do caso Naó, ele percebe a hipnose como uma alternativa de tratamento. E aí isso abre uma porta muito importante para o Freud, porque até então a histeria, os outros transtornos psíquicos não tinham um tratamento possível diante da medicina tradicional da época. E a hipnose ela se torna uma alternativa. Inicialmente o Freud utiliza ela com os pacientes, mas rapidamente ele percebe que ela não é tão eficiente quanto ele gostaria. Então ele consegue eliminar sim alguns sintomas dos pacientes a partir da hipnose, da mesma forma que o Breuer fez com a Naó. Eu já mencionei no vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa série, quem assistiu deve recordar-se, da passagem da Naó com o cachorro da dama de companhia dela, que ela acaba desenvolvendo um asco a beber água do copo, ela só consegue ingerir líquidos através de frutas, e quando o Breuer hipnotiza ela e ela lembra da passagem que gerou esse asco a beber água no copo, o Breuer entrega um copo de água a ela e ela bebe. Então esse sintoma desaparece. E o mesmo se repete com Freud. Então ele constata que de fato a hipnose faz com que muitos dos sintomas do paciente desapareçam. Mas esse paciente não melhora. Desaparece esse sintoma, mas logo aparece um novo. E isso começou a intrigar o Freud do porquê isso acontecia. E estudando mais, pesquisando, buscando entender, o Freud percebe que na verdade o que a hipnose faz é realmente só eliminar o sintoma, mas ela não vai na origem desse sintoma. E por isso que esse sintoma ele acaba se deslocando. Então, mais tarde, nessa lição, o Freud ainda não menciona nesse começo a respeito do deslocamento, mas mais tarde ele vai estabelecer como uma das formas de defesa do psiquismo o deslocamento. Então você retira o investimento libidinal de um lugar e coloca em outro. E isso ocorre no sintoma. Então você retira o investimento daquele determinado sintoma, mas investe em um sintoma novo. E aí o Freud percebeu que, bom, isso não é eficiente para tratar o paciente, né? Se eu quero que o paciente melhore, não adianta eu ficar trocando os sintomas dele. Não tem lógica e não vai auxiliar em nada o meu paciente isso. Então o que eu preciso fazer é possibilitar esse paciente chegar à origem desses conteúdos problemáticos, para que ele possa se resolver com esses conteúdos e talvez ter uma melhora de fato efetiva. E nesse sentido o Freud ele começa a explorar vários métodos possíveis para se tratar os pacientes. Algumas pessoas falam também, eu já mencionei isso anteriormente, que o Freud ele era um mau hipnotizador. Não vamos entrar nesses méritos, é algo que eu já discuti várias vezes no canal, eu não duvido nem um pouco de que ele realmente fosse um hipnotizador falho, mas de qualquer modo, mesmo hipnotizando adequadamente, mesmo aqueles pacientes que conseguiam ter um desaparecimento do sintoma pela hipnose, rapidamente Freud percebeu que isso não era eficiente porque o sintoma aparecia como uma nova roupagem, digamos assim, como um novo sintoma.
Nesse sentido, o Freud ele tentou a sugestão, porque ele estudou, e é importante dizer isso, as tentativas que Freud faz sempre são estudadas, são pensadas, então não é que ele simplesmente ia, vou tentar isso para ver se está certo. Não, ele tinha uma base teórica para tudo que ele fazia. Quando ele tentou, por exemplo, a sugestão, e ele traz isso inclusive nas suas obras, que ele tentou sugestionar os pacientes a lembrarem daquilo que eles não conseguiam recordar, que estava reprimido. Ele tomou por base algo que já vinha sendo usado desde a Grécia Antiga, que é de fato quando o médico diz: você vai melhorar, você vai tomar esse medicamento e você vai ficar bom. E o Freud, estudando isso, ele entende que boa parte da melhora do paciente dizia respeito a essa sugestão do médico, que dava a esse paciente uma espécie de incentivo para que o seu sistema imunológico lutasse com mais empenho e combatesse a doença com maior eficiência. Então, claro, parte do combate vinha do medicamento, dos tratamentos, mas muito do combate da doença e do fato de que pacientes que iam ao médico melhoravam com maior eficiência do que aqueles que não iam, vinha do fato de que a sugestão desse médico de que o paciente iria melhorar possibilitava a ele um maior empenho em uma luta imunológica contra a doença. E a partir desse entendimento, o Freud tenta fazer esse uso no psiquismo. Então ele tenta sugestionar os seus pacientes para que eles lembrassem de conteúdos que até então estavam reprimidos. Até funciona, mas também não é muito eficiente. Tem pessoas que o bloqueio, a repressão era tão forte que não importava o quanto Freud sugestionasse, esses pacientes acabavam não tendo nenhuma manifestação desse conteúdo. E aí diz-se, eu não me recordo de ter lido até agora a obra que o Freud mesmo diga isso, mas tem muito digamos, uma lenda que circula entre os psicanalistas de que uma das pacientes do Freud teria mandado ele calar a boca e deixar ela falar. Ela falou, enquanto ele ficava sugestionando ela, tentando fazer com que ela lembrasse, ela falou: olha, não dá, não tô lembrando, fica quieto, deixa só eu falar. E aí o Freud de fato ficou calado, deixou ela falar, e ele percebeu que na fala dela aconteciam coisas significativas. Ela muitas vezes esquecia uma palavra, ela engasgava quando ia falar outra palavra, ela trocava o nome das pessoas, e aí o Freud começa a pensar se isso não teria um significado, se isso não teria alguma função psíquica. O fato dela ficar trocando palavras, dela ter esses lapsos, esses aspectos da fala. E nesse sentido, o Freud começa a estudar melhor o inconsciente e percebe que através da fala fluida da pessoa, esse inconsciente se manifesta. E aí que ele estabelece a associação livre, que é essa ideia de deixar que o paciente fale abertamente, sem repressão, sem julgo moral, e deixar que ele simplesmente tenha uma fala fluida, que a partir dessa fala fluida, esse paciente vai manifestar aspectos do seu inconsciente, e a partir desses aspectos do inconsciente, quando o terapeuta dá conta de reconhecê-los e apresentá-los novamente ao paciente, ele abaixa as resistências e consegue trazer o conteúdo significativo à tona. E aí se desenvolve a regra principal da psicanálise, que até hoje é amplamente utilizada, que é a regra da associação livre. Deixar o paciente falar e solicitar que ele fale tudo o que vem à mente, sem julgamento moral, sem se preocupar com o que é certo ou errado. Aí o Freud também segue nessa terceira lição, explicando a respeito do xiste. Então ele fala através de uma anedota, de um conto, a respeito do xiste, que é essa questão de se falar de uma maneira relativamente humorística, algo que não se dá conta de falar a sério. E aí ele traz essa definição do xiste, que é bastante importante também, porque muitas vezes isso é visto dentro da terapia. Muitas vezes o paciente ele fala alguma coisa e ele em seguida fala, brincadeira. Ou ele fala sorrindo.
E por experiência própria, quando o paciente fala isso, normalmente não é brincadeira. Tanto é que se você retornar para o paciente e disser é brincadeira mesmo ou é isso que você pensa? Você vai rapidamente perceber uma reação do paciente. Ou ele vai confirmar que não é brincadeira, que ele de fato pensa aquilo, ou então ele vai se envergonhar e vai se retrair de uma maneira que você percebe que ele se reconheceu no apontamento e que não era uma brincadeira. Então o xiste ele é uma ferramenta de defesa bem importante do eu para estar manifestando opiniões, coisas, sentimentos que você não dá conta de manifestar a sério. E aí o Freud também definiu um pouco do complexo, que é, citando o Bleuler e o Jung, que o complexo vai aí atravessar vários termos da psicanálise e vai ser utilizado amplamente pelo Freud. E esse complexo ele é desenvolvido pelo Jung, principalmente, é um dos principais autores que traz quando ele ainda está na psicanálise ao lado do Freud. Ele define esse termo de complexo. E o significado do complexo é realmente, eu creio que talvez uma das formas mais ilustrativas de entender o complexo é pensar em complexos residenciais, onde você tem várias casas juntas em um mesmo espaço, formando um complexo. E é isso que nós podemos entender também do complexo psíquico. São vários conteúdos, vários pensamentos, vários sentimentos ocupando um mesmo espaço, ou compartilhando um espaço em comum e formando um complexo. O Freud ele fala também um pouco a respeito dos sonhos, comparando eles ao delírio. E as alucinações e delírios dos pacientes doentes. Então ele fala que o sonho pro paciente, lembramos que nessa época ele ainda tinha uma visão de que existiam pessoas sãs e pessoas doentes. Hoje a psicanálise já contesta muito isso e entende que existem pessoas que funcionam de maneiras que estão mais de acordo com a maior parte da sociedade, então por isso sofrem menos, e pessoas que funcionam de uma maneira mais específica que não está de acordo com o que a sociedade entende por certo. E elas sofrem muitas vezes muito mais por a sociedade funcionar de outra maneira do que por elas de fato funcionarem assim. Elas até se dariam bem com o funcionamento delas, muitas vezes sem nenhum tipo de crime, de agressividade, nada do gênero. Mas o que gera problemas para essas pessoas é o fato de a todo momento a sociedade estar tentando mudar a forma de funcionamento deles. E aí o Freud nesse sentido ele fala que os sonhos pro são o que o delírio e a alucinação é pro louco, ou para a pessoa com algum distúrbio, com algum tipo de transtorno. Então ele compara assim, os sonhos às alucinações, aos delírios, que é essa ideia da produção de um conteúdo, de uma cena que não foi vivenciada na realidade, mas que traz elementos da realidade. Tanto é que o Freud defende amplamente em todas as suas obras a respeito de sonhos, ele defende amplamente que todo conteúdo que nós temos nos nossos sonhos foram vivenciados por nós. Então, se você sonha com um país que você nunca esteve, é porque em algum momento ou você viu uma foto daquele país, ou você assistiu um filme que tinha cenas daquele país, ou alguém te descreveu como seria esse país. Você nunca vai sonhar com algo que você não conhece. Por mais que pareça, aí nas obras do Freud ele esclarece muito bem na interpretação dos sonhos, sobre sonhos, ele esclarece muito bem o porquê muitas vezes nós não lembramos daquele conteúdo e achamos que é um conteúdo novo, mas não existe conteúdo novo no sonho. Todo o conteúdo dos nossos sonhos já foi vivenciado por nós em algum momento, ou de maneira a ver imagens ou a ouvir relatos, mas em algum momento nós vivenciamos. E ele também aproveita nesse momento para também falar a respeito dos sonhos literais das crianças e dos sonhos disfarçados dos adultos. Isso ele também trabalha em outras obras, que é a ideia de que como a criança está em desenvolvimento da repressão e ela não tem um julgo moral tão forte,
os sonhos da criança costumam ser muito mais literais. Então a criança ela sonha que está comendo algo que ela de fato queria comer e não pôde, como é o caso inclusive da filha do Freud, que em determinado momento eles veem uma torta de morango, se não me engano, na padaria, e eles não podem comprar, alguma coisa assim, e ela durante a noite sonha que está comendo morangos. Em alguns casos as crianças sonham que estão brincando, e o Freud diz que esses sonhos de maneira geral são bastante literais. Então a criança de fato queria comer aquilo, de fato ela queria brincar, porque ela ainda não tem um julgo moral tão intenso que precise disfarçar os conteúdos dela. Ela quer a comida, ela vai lá e come. Tipo, para ela não faz significado você não ter dinheiro para comprar, não faz significado não tá na hora dela comer naquele momento. Então, para a criança não há muito julgo moral a respeito disso. Mas quando nós nos tornamos adultos e a repressão se torna mais intensa, nós desenvolvemos muito julgo moral a respeito das coisas. Então, por exemplo, pensando numa situação bem simples como da criança, eu quero comer determinada comida, mas aí passa todo um atravessamento de que eu vou comer, mas meus filhos não podem comer. Como que eu vou comer aqui sozinho, sendo que eu não posso dar isso para os meus filhos? Ou então meus filhos estão passando fome em casa e eu vou aqui saborear, ter prazer de saborear uma comida. Isso já é todo um enredo de julgamento moral que na criança não passa, e isso ela não tá pensando em quem tá passando fome. Ela tá pensando que ela quer comer aquilo e ela vai comer. Se ela pode, ela vai comer e ela só não vai comer se impedirem ela. Então não tem todo esse enredo moral que em nós adultos existe. E devido a todo esse enredo moral e toda a resistência que nós temos a respeito dos nossos conteúdos inconscientes e toda a repressão que nós exercemos em conteúdos novos, quando esse sonho se manifesta mais tarde, ele precisa se disfarçar, porque nós não conseguimos aceitá-lo literalmente. Eu não consigo aceitar literalmente que mesmo sabendo que os meus filhos estão passando fome em casa, eu queria ter comido aquilo. Então eu vou sonhar de uma maneira completamente disfarçada e não literal, como é o caso das crianças. Então o Freud ele traz essa noção de que nas crianças a coisa é muito literal, mas nos adultos isso não se verifica. Nos adultos, devido a todo esse julgamento moral, a todo esse enredo, a toda a repressão, os sonhos tendem a significar outras coisas. Eu recentemente mesmo cometi um erro referente a isso, em uma discussão, e aí também a importância de você estar constantemente estudando, revendo, porque às vezes você esquece o óbvio que você já estudou várias vezes. E eu cheguei a me esquecer, e até estava em discussão em um grupo e falei, mas como assim eu sonho com algo que me é possível fazer naquele momento? Porque sonhar com algo que é impossível, ok, a gente entende, por exemplo, sonhar que eu estou voando. Eu não posso voar, então sonhar que eu estou voando é a realização de um desejo que eu não posso realizá-lo no mundo físico, ou desperto, estando acordado. Mas e por que eu sonho, por exemplo, que eu estou em uma sala de aula, que eu poderia estar? Que às vezes é a sala de aula que eu frequento. E aí que vem toda a questão de que esse sonho não é literal. O meu desejo não é de estar nessa sala de aula, é do que essa sala de aula representa, é do que eu poderia estar fazendo ali que não assistindo a aula. Então há todo um enredo que se constrói e que obriga o sonho a se disfarçar. O conteúdo ele não se apresenta na sua literalidade porque nós não damos conta de suportar esse conteúdo na sua literalidade. Porque na maioria das vezes nós já temos condições físicas, às vezes até financeiras, de obter o nosso desejo, mas existem condições morais que não nos permitem obter. E aí por isso que esse julgamento moral obriga esse conteúdo a se disfarçar. E é isso que o Freud nos apresenta. Então, que essa resistência, para poder passar por essa resistência, o conteúdo acaba se disfarçando e não passando na sua literalidade. Por isso que nunca podemos levar literalmente um sonho. Então, quando temos um sonho, ele dificilmente na fase adulta, ele vai significar a sua literalidade. Deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações, como eu já mencionei em outros vídeos dessa série, eu fiz anotações para buscar ser um pouco mais direto e não ficar tão enrolado no vídeo. Essa câmera está me incomodando que o sensor dela está piscando e ela está alterando a claridade, o que imagino que esteja sendo incômodo para vocês. Eu vou vir um pouco mais para frente aqui,
para tentar fazer com que pare com isso. Mas, enfim, não posso fazer muito, é o sensor da câmera que está dando essas piscadas, ele está aumentando e diminuindo o ISO que faz ele ter essa alteração. Então, esses julgamentos morais que nós fazemos, que criam a repressão, muitas vezes eles têm uma ligação direta com questões da sexualidade. Por exemplo, uma das coisas que é muito corriqueiras a gente presenciar com crianças são crianças manifestando conteúdos sexuais em relação a adultos, tentando beijar os pais na boca, tentando acariciar muitas vezes partes inadequadas de adultos. E isso, para a criança, a princípio, é uma atitude completamente natural e despretensiosa. A criança não faz nenhum julgamento moral acerca disso, porque afinal é uma manifestação de carinho, é algo que para ela não perpassa julgamentos morais. Porém, nós socialmente incumbimos nessa criança julgamentos morais necessários. Da forma como nos configuramos socialmente atualmente, é necessário os julgamentos morais que colocamos para essa criança. Porém, esses julgamentos morais fazem com que ela veja situações que até então foram corriqueiras com um novo olhar. Com um olhar muito mais se culpabilizando, com um olhar muito mais repulsivo para certas atitudes que ela teve. Tanto é que, se você prestar atenção, qualquer um que tenha contato com crianças percebe isso. Professores, cuidadores, só realmente quem não quer enxergar. Isso o próprio Freud diz. O próprio Freud diz em uma das obras dele, não me recordo se é no próprio Cinco Lições ou em outra, mas em uma das obras dele ele diz que só não enxerga a sexualidade na criança quem não quer, quem quer tampar os olhos. Porque a todo momento a criança ela tenta beijar a coleguinha da mesma idade, ela tenta beijar um adulto, ela tenta acariciar às vezes outra criança ou um adulto em partes que são tidas como inadequadas. A todo momento a criança ela pergunta sobre a sexualidade se ela tiver liberdade para isso e não for extremamente reprimida em relação a isso. Então realmente só não enxerga a sexualidade na criança quem não quer. E devido a isso, eu me pergunto por que na fase adulta a maior parte das pessoas não lembram dessas cenas sexuais. Não lembram de ter tentado beijar outras crianças, não lembram de ter dito que se casariam com os pais. E o Freud traz uma explicação bastante clara em relação a isso. Não lembram porque reprimiram, porque esse conteúdo é tão repulsivo que elas precisaram, para dar conta dos sentimentos, das emoções de repulsa que vieram, reprimir isso. E por isso acabam esquecendo. Então, esses esquecimentos desses conteúdos sexuais normalmente levam a novos conteúdos, a novos esquecimentos, as novas coisas que vão gerando novos sintomas. E por isso que é tão difícil que uma pessoa ela se torne totalmente... como que eu poderia expressar isso? Totalmente resolvida com seus conteúdos. Então, mesmo que uma pessoa passe por anos de análise, ela nunca vai ser 100% resolvida com seus conteúdos, porque esses conteúdos mais iniciais sexuais normalmente ela não vai ter acesso, e mesmo que ela tenha acesso, existem vários outros conteúdos antes mesmo dela ter a fala, antes mesmo dela conseguir expressar verbalmente o que ela sentia e pensava, existem conteúdos que foram reprimidos. E esses conteúdos ela não vai conseguir ter acesso. Por isso que os conteúdos eles sempre se deslocam. Então você elimina conteúdo, elimina sintomas, mas aparecem sintomas novos. E aí o que Freud diz é que quando você chega a esses conteúdos mais primários, eles acabam fazendo com que a maior parte dos sintomas desapareçam e essa pessoa consiga manter uma vida psíquica mais equilibrada por um tempo maior. Mas isso não elimina a possibilidade de que mais tarde novos conteúdos surjam em função desses que permaneceram reprimidos. Uma coisa também que... deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas anotações para verificar se eu tenho alguma coisa realmente relevante a mais para falar a respeito dessa terceira lição. Eu acho que é mais isso mesmo. Ao final dessa lição, o Freud ele traz algumas questões referentes aos atos falhos, que também
são muito significativos e é através deles que nós temos acesso a boa parte dos conteúdos do paciente. Então, a partir da associação livre, os conteúdos vão vindo e o terapeuta ele reconhece esses conteúdos a partir dos atos falhos. É isso da terceira lição. Se você insistiu em assistir esse vídeo sem ver os 2 anteriores, recomendo que assista os 2 anteriores, porque eles auxiliam muito na compreensão desse e na compreensão dos 2 próximos que teremos. Então, lembrando, ainda teremos os 5 lições, a lição 4 e a lição 5. Então, retornem no canal para verificar quando que foi postado. Acessem os nossos outros conteúdos, nós temos mais de 600 vídeos no canal a respeito de psicologia, a respeito de psicanálise, a respeito de filosofia. Deem uma olhada em quais conteúdos interessam a vocês. E eu já pedi recentemente no canal, nos auxiliem, você que nos acompanha, nos segue com regularidade, nos auxilia a chegar até mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Não digo para anunciar para todo mundo, porque não é todo mundo que aprecia esse tipo de material, mas as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo, que vocês sabem que tem um apreço por conhecer coisas novas, por saber sobre o psiquismo, por saber sobre filosofia, saber sobre psicologia, envia link do nosso canal, envia o link do vídeo que te chamou mais atenção, que você gostou. Às vezes você está assistindo o vídeo, vê um conteúdo, lembra, essa pessoa já me falou em determinada vez sobre isso, manda para ela o link. Ajuda a gente a divulgar o conteúdo e que eu me comprometi, inclusive agora, após estar formado com um pouco mais de tempo aí, com um pouco mais de disposição também, me comprometi a gravar vídeos com mais regularidade. Estou buscando cumprir isso, então também nos auxiliem a fazer com que esses vídeos cheguem a pessoas interessadas. Obrigado pela atenção, clique em gostei, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.